E aí, pessoal? Eu sou o Rafael, nutricionista clínico esportivo, e hoje darei algumas dicas para deixar essa quarentena um pouco mais saudável. Bom, e como o professor Heitor enfatizou muito bem no primeiro vídeo dessa série, o momento não é de treinos volumosos, não é de treinos intensos, não é de definir abdômen, não é de competir. O momento é garantir saúde e garantir o máximo possível dos resultados conquistados nos últimos tempos. A série de vídeos mostrando treinos em casa ajuda muito nessa manutenção. E controlar alguns pontos da alimentação trabalham em parceria com esse objetivo, a manutenção dos resultados, não deixando a saúde de lado. E para isso eu selecionei as 3 principais recomendações para que vocês coloquem em prática o quanto antes. Dica número 1, aumente o consumo de proteína. Esse nutriente é fundamental nesse momento de quarentena. Sistema imunológico depende de proteína. Manutenção de massa muscular depende de proteína. Saciedade ao longo do dia depende de proteína, principalmente se tratando da distribuição, ou seja, do fracionamento desse nutriente ao longo do dia. Café da manhã, almoço e jantar é fundamental que tenha proteína. E se você tem um distanciamento muito significativo, ou seja, você almoça meio-dia e faz o jantar às 8 horas, é fundamental que no meio deste período você tenha uma fonte proteica também. E vale ovos, iogurtes, lácteos, suplementos proteicos, não tem problema. Nesse momento o que vale é garantir proteína o dia todo, ou seja, todas as refeições ter um pouco mais de proteína do que naturalmente estávamos acostumados a consumir. Esse nutriente é seguro, é saciante, os alimentos são relativamente agradáveis, então não podemos deixar de lado. Dica número 2, tenha equilíbrio no consumo de carboidrato. O tão polêmico carboidrato, que não é nem o vilão, nem o mocinho, ele requer apenas uma adequação, ele requer um consumo consciente, um equilíbrio. O que eu recomendo nesse período é uma ligeira redução do consumo do carboidrato, neste momento, em relação ao período antes quarentena. Então, se você comia 150 gramas de batata doce e reduzir para 100, é suficiente. É uma redução relativamente discreta, ela não vai impactar o sistema imunológico, ao mesmo tempo você consegue gerar o equilíbrio do gasto calórico, que nesse momento é menor do que antes da quarentena, e é o suficiente para você manter resultados. Fazer um corte de carboidrato de forma extremista, exagerada e radical é comprometer o sistema imunológico e, pior, comprometer a manutenção dos resultados adquiridos nos últimos tempos. A massa muscular não iria sustentar com uma redução radical de carboidrato, mesmo com a dica anterior do aumento de consumo de proteína. Esses tópicos, um está ligado ao outro, então o momento é equilíbrio de carboidrato para garantir imunidade, para conseguir ter uma manutenção do metabolismo e principalmente da taxa muscular. Garantir a manutenção do músculo nesse momento é muito interessante, porque a atrofia muscular ela pode trazer consequências negativas e desmotiva um pouco das pessoas, né? Mesmo sendo um momento super delicado que o mundo está vivendo, eu acho que manter resultados conquistados nos últimos tempos é algo muito bem-vindo, especialmente para o fator emocional. Afinal, a vida vai continuar após a quarentena e esse momento é indispensável para o mundo inteiro. Então vamos fazer da melhor forma possível. O consumo de carboidrato ele tem um fator quantitativo, que é o que eu mencionei há pouco, e tem um fator qualitativo. Então preferir cereais integrais, frutas e até raízes boas como batata doce, mandioquinha, batata inglesa mesmo, uma excelente raiz, é suficiente. Evite carboidratos processados, evite sucos em grande quantidade. Prefira os carboidratos mais naturais possíveis citados nesse tópico. Dica número 3, aumente o consumo de água. Nosso músculo é composto predominantemente por água e neste momento de pandemia que estamos passando, a água tem uma função muito importante na manutenção da imunidade também. E existe uma tendência em contrapartida de, ao estar em casa, beber menos água. Eu observo que as pessoas nos últimos tempos consomem mais água do que antigamente. Só que essa água é consumida no trabalho, então a pessoa leva lá o squeeze, leva a garrafinha de água, na academia bebe água também, mas em casa existe uma tendência de beber menos água, por um fator aleatório. É uma falta de costume, uma falta de rotina, e essa rotina nós devemos aprender. Então eu tenho recomendado que utilize timers, alertas, lembretes no celular para ter uma distribuição do consumo de água ao longo de todo o dia.
desde a hora de acordar até a hora de dormir. Evidentemente que concentremos um pouco mais de água no período da manhã, e aí imagine uma ligeira redução no período da tarde e uma redução ainda mais expressiva no período da noite, como se fosse mais ou menos uma pirâmide, porque às vezes beber muita água à noite pode também atrapalhar na qualidade do sono, em relação a acordar uma, duas vezes para ir até o banheiro. Então vamos distribuir essa água predominantemente de manhã, um pouco menos à tarde e ainda menos na parte noturna. E a água tem que ser consumida no mínimo 1,5 litro. Então, se você consome hoje menos de 1 litro, tente aumentar o quanto antes. Já comece agora pegando um copo de água na cozinha. E tenha o hábito, se você está em home office, se você não está trabalhando, tenha o hábito de andar com a garrafinha de água também na sua casa. Tente tomar um pouco de água a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Ou seja, distribua esse consumo ao longo de todo o dia. A água vai ser muito útil na sua manutenção muscular, porque lembrando, o músculo é composto predominantemente por água e vai ser de extrema importância para a sua imunidade. Afinal, sua saúde vai agradecer isso lá na frente. Bom, e por fim, não menos importante, eu gostaria de pedir para que vocês mantenham a rotina o mais próxima possível do que estavam habituados a fazerem antes da quarentena. Ou seja, se acordava 6h30, 7 horas da manhã, tente acordar mais ou menos esse horário, ou no máximo 30 minutos, 1 hora mais tarde. Se dormia por volta de 10h30, 11 horas, tente dormir no máximo 11h30, não passe da meia-noite. Se almoçava meio-dia, meio-dia e meia, tente almoçar no máximo 1 hora, ou aí 1 hora e meia que seja. O interessante é tente manter hoje, esse período de quarentena, o mais próximo possível de como era antes a sua vida real, que vai voltar logo mais. Essa difícil fase vai passar, desde que todo mundo se ajude. Isso é de extrema importância lembrar. E vamos lembrar também que estamos em quarentena e não em férias. Então não vamos chutar o pau da barraca pensando que não haverá amanhã, porque o amanhã haverá. Esse é o ponto mais importante. Então foi um grande prazer poder criar esse vídeo com 3 recomendações bem objetivas para vocês. E eu gostaria aqui de informar que se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma curiosidade sobre algum tema da nutrição, especialmente algum tema relacionado a este período que estamos vivenciando, deixe nos comentários. Fechou?